Para você que é servidor público do Estado do Paraná, já pensou se vale a pena ou não migrar para a Previdência Complementar? Se você se interessa por esse assunto, fica aqui nesse vídeo que nós vamos conversar a respeito e sobre aspectos importantes que devem ser levados em conta para esta decisão. Meu nome é Flávia Queiroz, eu sou advogada da área previdenciária e estou aqui para te ajudar a tomar essa decisão. Me acompanhe aqui nos slides e antes de falar sobre a previdência complementar, eu vou falar rapidamente sobre o regime geral de previdência social, que é o administrado pelo INSS. O regime geral de previdência social, ele tem um teto máximo de contribuições, que hoje está em R$ 8.157,41. O regime próprio, voltado para os servidores públicos de cargos efetivos, ele não tem esse teto máximo de contribuição. Guarda essa informação porque isso é importante. O que é a migração para essa previdência complementar? Que aqui no estado do Paraná está aberta a opção ou não. Então, o servidor ele precisa parar e pensar a respeito disso. O que seria essa migração? A migração seria você dizer o seguinte e estar de acordo, que a partir do momento que você migra para a previdência complementar, você está limitando a sua base contributiva até o teto máximo do INSS, aquele que eu falei agora, de R$ 8.157. Mas migrar para a Previdência Social não significa que você vai sair do regime próprio. O regime continua o mesmo, mas com esta limitação de contribuição. É importante lembrar também que agora está havendo um incentivo forte do Estado para que os servidores migrem. Então, nós vamos falar também a respeito do benefício especial, conhecido como BE, que o Estado está incentivando os servidores a tomar essa decisão. E aí, mais para frente, vamos falar das vantagens e desvantagens. O que aqui, só voltando, o que aconteceria se o servidor migrasse para a Previdência Complementar? Ele pagaria 14% sobre esse teto máximo do INSS. Estamos falando de servidores que têm aí um subsídio, uma remuneração acima deste valor. O que significa isso na prática? Você pagaria menos contribuição, sim, porque você tem um limite de 8.157, certo? A tua contribuição previdenciária, ela ficaria em 14%. Mas aí tem uma outra questão a ser levada em conta. O valor que eu recebo ou que vai sobrar ali, o que eu vou fazer com esse valor? Eu vou colocar na previdência complementar, sim ou não? Entende? Então, são várias decisões que precisam ser levadas em conta. A remuneração, por exemplo, que ultrapassa esse teto, você pode até contribuir até o teu subsídio para o plano de previdência complementar. O incentivo de migração aqui do BE, ele está previsto na lei 20.777 de 21, essa lei, e lá tem um anexo. O anexo foi atualizado em novembro de 2024. Depois eu vou mostrar ele para vocês também. Como funciona mais ou menos a média das remunerações? Por exemplo, quem não tem integralidade e paridade, que é aquela pessoa que ela ingressou no serviço público após 31 de dezembro de 2003, ela já tem a média. Então, para quem não migrar, ela vai ter a média contributiva de todas as remunerações dela. Se você migrar para a Previdência Complementar, o que vai acontecer? A sua média vai estar limitada no 8.157, que é o teto do INSS. Então, essa média diminui. Mas como que eu vou complementar a minha aposentadoria? Aí é a questão de aderir ao plano ou não. Migrar é diferente de aderir. Se você migrar para Previdência Complementar, quer dizer que você limitou ao teto. Se você aderir ao plano de Previdência Complementar aqui do Paraná, que está sendo administrado pela Icatu Seguros,
Aí você poderia complementar a sua aposentadoria lá na frente. Para isso, precisam ser realizados cálculos, né? Então, não tem como falar se vale a pena ou não, sem o conhecimento desses cálculos e também outras questões familiares e individuais que devem ser levadas em conta. Agora, eu vou compartilhar com você. Vamos conversar agora a respeito de alguns pontos que devem ser levados em conta para a tomada dessa decisão. Então, o primeiro tripé que a gente fala, inicial para uma análise, deve ser levado em conta o seguinte: a idade atual, o tempo de contribuição que você já tem, seja trazendo tempo através de CTC ou só no regime próprio, tudo isso precisa ser feito o levantamento. Então, a sua idade, o tempo de contribuição e o perfil do servidor. Se ele tem perfil de investidor ou não, porque isso vai ser muito importante. O que o Estado está querendo dizer para o servidor? Falando assim, olha, este é um alerta para que você, servidor, faça a gestão do seu próprio dinheiro, a gestão da sua própria vida financeira. Pense na sua aposentadoria. Então, o perfil do servidor é muito importante. Eu já conheço do mercado financeiro, eu sei administrar os meus recursos, sim ou não. Por quê? Porque a gente veio de uma geração que não teve educação financeira. Então, às vezes, as pessoas não pensaram nesse plano de aposentadoria futuro. E a idade vai chegando e aí não consegue manter o padrão que estava na ativa. Então, o primeiro tripé, passando aqui, seria essa análise da idade, do tempo de contribuição e do perfil do investidor. Também, outras questões que devem ser levadas em conta, que é a análise do grupo familiar. Por quê? Porque nós precisamos ter em mente que essa decisão impacta tanto num benefício de pensão por morte, como num benefício de incapacidade permanente. São infortúnios que podem acontecer. Então, é preciso ter em mente que essa decisão também impacta o benefício ou para os dependentes ou para o próprio segurado. Importante também ter em vista uma expectativa de vida, fazer cálculos. Os impactos financeiros para os dependentes seriam em relação à pensão por morte. Só vai saber se realmente vale a pena ou não se colocar no papel. Os cálculos precisam ser realizados. Se eu permanecer no regime próprio, como que será minha aposentadoria? Qual a regra eu pego? Quanto que vai ser essa média? Se eu migrar, eu limitei ao teto. Quanto que ficaria essa aposentadoria, mesmo limitado ao teto? E se eu aderir ao plano, quais são as possíveis expectativas de complementar aí essa aposentadoria? Então, são diversos cenários que precisam ser simulados para que você tome essa decisão. A decisão ela é muito importante, por quê? Porque ela tem um caráter irreversível. Se você optar por migrar, você não pode voltar atrás e voltar, né, não ter a limitação do teto. Também tem que pensar em relação aos tributos, porque a gente vai falar um pouquinho depois, os impactos também financeiros no padrão de vida, porque uma pessoa que opta por migrar e limitar ao teto, ela precisa pensar em complementar aquele servidor que estava esperando uma aposentadoria de média mais alta. É necessário conhecer essa média. A média ela é feita com as remunerações desde julho de 1994. Então, cada caso tem que ser analisado individualmente. Uma pergunta que fazem é a seguinte: tudo bem, resolvi migrar, o que eu preciso fazer? Então, vamos ver lá. Se migrar, você está aderindo, se você migrar, você está limitando a sua média ao teto do INSS. Aí você tem que tomar uma outra decisão. Aderir ao plano de previdência complementar ou não da ICATU. O que é isso? Eu migrei, eu limitei ao teto. Vou pagar 14% sobre o teto máximo. Se eu aderir, eu posso optar por pagar a contribuição mensal de 0,5% a 12% do que excede o teto, até o total da sua remuneração. Então,
Você pega a contribuição previdenciária do mês, parte vai ser destinada ao regime próprio de 14% sobre o teto, o restante você vai optar por depositar no plano de previdência complementar, administrado pela Icatu. Aqui tem um detalhe importante. Até 8,5% o Estado entra em contrapartida e ele também deposita na mesma proporção que você optou por fazer a contribuição previdenciária ao plano. Esta é uma das vantagens. Por quê? Porque se você opta por 8,5% do que excede o teto, o Estado vai lá e faz o mesmo aporte para você. Aqui falamos também sobre o perfil do investidor, é muito importante saber a pessoa que sabe administrar o próprio recurso. A tabela de imposto de renda vai impactar um pouquinho. Decidir se contrata um seguro ou não, por quê? Porque aqui a gente está falando dos outros benefícios, da invalidez, da pensão, porque se você migrar e aderir ao plano de previdência complementar, o que vai acontecer? Lá no plano de previdência complementar ainda não tem um caixa formado. E se vier a ocorrer uma morte, a pensão vai ficar muito baixa, porque daí ela é a média lá limitada ao teto, né? Mas a questão que é favorável agora à migração, o que seria isso? Eu acho que uma das principais questões que o pessoal tem falado bastante é em relação ao incentivo do benefício especial. Eu até vou abrir a tabela aqui do incentivo, porque é um valor em que o Estado vai pagar de incentivo para que a pessoa venha para o plano de previdência complementar. Aqui também entra uma questão importante que é o perfil. A pessoa vai receber esse dinheiro, mas ela vai gastar? Ela vai usar com outra coisa? Ou ela vai destinar esse recurso recebido para um plano de aposentadoria futuro? Eu vou pegar aqui a tabela. Este aqui é o anexo, tá? O anexo da Lei 20777. O que traz o anexo? Ele traz justamente o valor do benefício especial. Vamos supor aqui, ó, um servidor que tenha ingressado no serviço público aqui, ó, no ano de 2000. Ele ingressou até o ano de 2000. Qual que vai ser a remuneração dele? Ele vai ver, estou numa média aqui de 20 mil, certo? Quanto que eu vou receber de benefício especial? Vou receber 367.056. Então, ele está aqui, ó, ele já consegue visualizar o valor. E o que é esse máximo aqui de anos? Máximo de anuidades. Quer dizer que ele vai pagar à vista esse valor? Em alguns casos, eu acredito que possa ser possível. Ou ele vai pagar no máximo dentro desses anos, ó. Neste caso que eu dei o exemplo, dentro de 11 anos, ele paga este valor. Outra questão importante aqui é que este valor, pela lei, ele vai ser corrigido pela taxa Selic. Aqui, ó, o valor do benefício especial, ele será corrigido, ó, as indenizações do anexo, certo? Elas serão corrigidas pela Selic, até o mês anterior ao efetivo pagamento, mais 1% relativo ao mês em que o pagamento for efetuado. Ou seja, a remuneração está lá no anexo, corrigida pela taxa Selic. Então, você já consegue identificar qual vai ser o valor do seu benefício especial. Então, voltamos a falar aqui, né, sobre os fatores favoráveis a essa migração, que seria, por exemplo, quem já quer sair do serviço público, não pretende ficar, seria uma boa. Quem pretende se aposentar com idade avançada, por quê? Porque vai acumulando capital com a contrapartida do Estado, é favorável à migração ali e à adesão ao plano. Quem pretende deixar herança para pessoas que não são dependentes, porque daí você pode, através de um seguro lá contratado, você pode também nomear outra pessoa. Aqui, por exemplo, esse aqui é um aspecto importante. Por quê? Porque a gente não sabe prever se haverão outras reformas no regime próprio. E se você permanecer no regime próprio, você pode ser atingido por novas reformas. Então, esta é uma preocupação importante. Quem tem preocupação também com a solvência das contas públicas ao longo do prazo, não é possível também saber se vai ter dinheiro para pagar todos os servidores.
E também quem prevê, por exemplo, que a remuneração vai ficar estagnada lá do regime próprio e opta por receber o teto máximo lá do INSS. Lembrando que não é todas as pessoas que migrarem que vão receber o teto máximo do INSS. Por quê? Porque às vezes na média da pessoa ela nem atingiu 8.157. Daí não. Então a gente está falando aqui de pessoas que têm uma média elevada. Por isso que limita porque baixa a média desse servidor que tem uma remuneração mais alta. Mas existem casos de servidores que não atingem essa média. Claro, tudo tem que ser feito o cálculo para que a pessoa consiga tomar essa decisão. O que poderia ser desfavorável a essa migração? Quem tem integralidade e paridade, servidor que ele ingressou antes de dezembro de 2003, ele fica bem na dúvida. Por quê? Porque lá no regime próprio, garantiria para ele o valor da última remuneração dele. Então, também tem que ser levado em conta o cálculo, né, para ver se vale a pena ou não. Quem já acumulou muito tempo de contribuição e a média está muito elevada, e a pessoa pensa na pensão, ou tem alguma questão familiar também envolvida, às vezes a pessoa já tem algum diagnóstico de doença, alguma coisa, e ela fica com receio de ter que contratar um seguro de vida e não ser aceito, ou ter um plano de previdência complementar que não consiga ali dar o mesmo valor, mais ou menos, para ela, porque a média dela está alta. Quem dá muita importância para o benefício de pensão por morte aqui, optaria por não migrar, por quê? Porque a pessoa ainda não acumulou um patrimônio lá na Previdência Complementar. Então, daí ela ficaria com a pensão limitada ao valor do teto lá do INSS. E a gente sabe que o valor da pensão mudou muito, porque faz a média de todas e ainda aplica 50%, mais 10% para cada dependente. Quem entende o elevado risco do Estado reduzir ou limitar a contrapartida? Por quê? A gente está falando que o Estado está dando um incentivo e falando que vai pagar até 8,5%, ele faz a contrapartida do Estado também. Mas pode haver uma mudança e uma redução. Quem pretende receber o abono de permanência? Por quê? Isso aqui é bem importante. Por quê? A pessoa está pagando contribuição previdenciária sobre 20 mil, por exemplo. Se ela permanecer na atividade, mesmo tendo direito a se aposentar, ela recebe de volta o valor desta contribuição previdenciária, que é chamado o abono de permanência. Mas se ela limitou a 8.157, ela vai receber de volta somente a parcela da contribuição previdenciária sobre os 8 mil, e não sobre o 20. Então, teria impacto aqui também no recebimento do abono de permanência, para aquela pessoa que já tem muito tempo e que vai continuar trabalhando. Por isso, o cálculo precisa ser feito individualmente. Aqui é uma questão importante também, por exemplo, quem percebe os riscos da estatização da gestão do plano. Por quê? Você está confiando plenamente no Estado para gerir os seus recursos e te dar uma aposentadoria se você permanece no regime próprio. Mas tem gente que pensa nos riscos dessa gestão financeira do próprio regime próprio. Então, aí seria também uma desvantagem de migrar. Quem entende que a aposentadoria pelo plano poderá ser maior que pela média, sem a limitação do teto. Por exemplo, quem faz o cálculo e verifica que a sua média está bem mais alta, então não quer limitar o teto. Esse ponto 5, a avaliação financeira e investimentos, é muito importante porque é o perfil do servidor. Ele tem a capacidade de investir sozinho, ele vai precisar contratar alguém, ele sabe gerir os próprios recursos financeiros, porque ele vai receber o BE. O que ele vai fazer com esse dinheiro? Ele vai reduzir a contribuição previdenciária dele do mês. O que ele vai fazer com essa diferença? Certo? Então, tudo isso precisa ser analisado estrategicamente com o perfil e com a realidade do servidor. Ele precisa também pensar, por exemplo,
Numa sustentação financeira, a gente fala ali até os 75 anos, porque prevê a aposentadoria compulsória, expectativa de vida, mas a pessoa precisa prever que vai ter condições de gerir a sua família e ter condições de ter uma aposentadoria adequada para que venha suprir o valor. Se você só migrar e não fizer nada com o dinheiro, possivelmente a sua aposentadoria não vai cobrir, porque se você ficasse no regime próprio, a sua aposentadoria seria maior. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Ó, como eu falei, vou mostrar um exemplo. Então, através dessa planilha de Excel, a gente consegue, ó, coloquei lá a remuneração de 20 mil, tá? A média da remuneração até o momento de 15, mais ou menos. Eu considerei que ela fará um aporte ali de até 8,5% sobre a base máxima do INSS, que é 8.157. Aí eu considerei também que ela vai investir o valor do benefício especial que ela receber, o valor da alíquota que ela paga, e o que nós temos aqui nesta coluna. Ó, veja bem, se ela não migrar, a média dela, nesse caso, tá dando aqui, ó, R$ 12.067. Se ela migrar, quanto que vai ser o benefício dela com a limitação do teto? Vai ser 6.350. Mas, se ela aderir ao plano da Icatu, ela consegue ali o 2.042. E se ela ainda fizer a poupança, se ela tiver uma poupança por causa do benefício que ela investiu, ela ainda consegue mais 2.431. Isso é um exemplo, tá? Então, com a migração, ela ficaria com 10.823. Em contrapartida, se ela fica no regime próprio, ela ficaria com 12.067. O que muda aqui? Muda o quanto que ela vai colocar lá do benefício, o quanto que ela vai fazer de contribuições mensais, porque se ela simplesmente migrar e não pensar em guardar o dinheiro, ela ficaria com 6.350, ou seja, daí não compensa. Então, compensa migrar para quem sabe gerir o próprio dinheiro. Ou seja, para quem diz, Estado, ok, eu mesmo vou cuidar da minha aposentadoria. Porque o que aconteceu, só tirando aqui, o que aconteceu com todas essas mudanças é o Estado te dizendo o seguinte, servidor, eu estou te alertando, você precisa cuidar do seu próprio futuro financeiro. É como se o Estado estivesse soltando a mão do servidor público e dizendo, não deposite todos os ovos numa cesta só. Ou seja, só na aposentadoria do regime próprio. Você pode fazer essa opção? Pode, mas eu estou te dando uma outra opção. Então, é mais ou menos como se fosse um convite ao servidor para que olhe para a situação financeira dele e da família dele, para que consiga construir aí um patrimônio para a aposentadoria. Gente, é muito complexo, precisa ser analisado caso a caso, tem impactos também no imposto de renda, mas isso precisa ser analisado, cálculos, precisa ser conversado com a família a respeito do que a pessoa pretende fazer, também as questões familiares, questão de pensão, de invalidez. Então, veja que realmente é complexo e é uma decisão necessária, está com prazo aberto, e ela é irreversível. Isso que é o mais difícil, porque você não pode tomar essa decisão de maneira correndo, porque você não vai poder voltar atrás. Por isso, a orientação de um especialista que saiba fazer cálculos é essencial. Eu também tenho aqui uma lista dos documentos, o que você precisa correr atrás para que você se organize. Porque assim que você tiver a documentação em mãos, você precisa procurar essa orientação e aí fazer, aqui no escritório a gente chama de um raio-x previdenciário. Você vai conseguir olhar tudo no papel, tudo com valores, para poder tomar essa decisão de forma mais acertada. Pessoal, eu trouxe um pouquinho do que eu vivo no escritório, das dúvidas que os servidores me trazem. Então, a intenção é que possa ajudar vocês a abrir os olhos para pensar nessa questão.
Muito obrigada, um grande abraço. Se você ficou com dúvidas ou conhece alguém que está nesse dilema, encaminhe esse vídeo.